Gente, uma calçada que sobe, outra que desce, fora do nível adequado, é o que a gente mais vê aqui em Maceió, né? Para quem não tem problema nenhum de mobilidade, tudo certo. Mas muitos cadeirantes sofrem por causa disso. E é o que tem motivado, por exemplo, o surgimento de uma nova área, de uma nova especialidade dentro da arquitetura. Vamos conferir nessa reportagem especial de Márcio Freire e de Bruno Reis. Com o crescimento populacional nas cidades, o acesso às ruas, avenidas, tem feito parte das grandes discussões no momento de planejar, principalmente nos centros, onde o fluxo de pessoas é bem maior em relação aos bairros mais afastados. Em abril desse ano, um grupo de cadeirantes, sem ligação com associações, organizou um protesto. Com marretas, eles quebraram uma calçada na Avenida Fernandes Lima, a mais movimentada da cidade. Tudo isso para chamar a atenção sobre a falta de acessibilidade nas ruas de Maceió. Desde de 2014, que a gente vem lutando por essa acessibilidade aqui nessa passarela, entendeu? A SMTT joga para uma secretaria, a secretaria joga para a SMTT e verdadeiramente nada está sendo feito em prol a gente, né? Então a gente tomou essa decisão, entendeu? De nós próprios fazer a nossa própria acessibilidade, porque verdadeiramente o nosso estado deixa a desejar. Rosiana já passou por várias situações constrangedoras por ser cadeirante. O motorista se recusou a encostar na calçada para que eu pudesse descer, dizendo que não poderia encostar o ônibus. Aí ele, já não parei aqui no ponto da perda da FEL, que eles alegam não encostar por conta das árvores. Aí eu desci no CEPA, aí disse que ali não era nem ponto, que ia fazer um favor de parar ali. E quando parou, ainda parou distante. Se não fosse o cobrador e duas pessoas que iam passando, eu não tinha nem como subir a calçada. Nossa equipe acompanhou um cadeirante até o ponto de ônibus para mostrar como é o transporte público em Maceió. É complicado, Já perdeu algum ônibus justamente por não carregar cadeirante? já. Às vezes perco vários. É mais fácil, a pessoa fica no sol quente, lá esperando o ônibus. Quando passa, que nem hoje mesmo, passou 2 ônibus, não trazia, e um passou, estava quebrado. E eu fiquei lá esperando, né, até vir um que traga ela. Mesmo com a rampa ainda é difícil, né? É, com a rampa é difícil, porque eles passam mais quebrado do que assim, que nem esse. Paulo, como é para você dirigir um ônibus acessível? Rapaz, para mim é muito gratificante, sabe? A gente procura sempre fazer o melhor, né? Observar bem eles nos pontos para não deixar. Aí... Tem cadeirantes que dizem que quando o motorista para no ponto para fazer esse trabalho que você fez agora, alguns dizem que é perda de tempo. Para você é também? Não, perda de tempo não. Porque todos nós precisamos, né? Do dia a dia, se locomover. Então não é perda de tempo não. A mobilidade urbana pode ser definida como a possibilidade de ir e vir, sem nenhum transtorno por meio de qualquer locomoção em vias públicas. Maceió está a desejar tanto o transporte como os pontos de ônibus, os terminais de ônibus. Isso é um ponto que a gente vem discutindo e reivindicando para que haja uma acessibilidade melhor para essas pessoas. Pela estimativa do IBGE, o Brasil hoje tem cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência. Uma lei federal de 2004 determina que todos os locais devem facilitar o acesso para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mas que na prática nem sempre isso acontece. Os projetos novos e os projetos de reforma, sejam eles de praças, de calçadas ou vias novas que são abertas na cidade, todos eles atendem às exigências e atendem à situação que a população, ou seja, que a dinâmica da cidade exige. Não é só um projeto de gabinete, ele é um projeto de cidade, ou seja, é um projeto que visa a inclusão social. Então, o objetivo da acessibilidade é incluir a população, interagir e fazer com que toda a sociedade tenha acesso aos serviços públicos e aos equipamentos. Foi pensando nessa demanda que surgiu a acessibilidade arquitetônica. Profissionais da área de arquitetura que trabalham somente para incluir pessoas com algum tipo de limitação física nas vias urbanas das grandes e pequenas cidades.
Vamos atender a cadeirantes, vamos atender a cegos, vamos atender a anões, vamos atender a obesos, gestantes, idosos, crianças. Então, a acessibilidade arquitetônica ela não envolve apenas o cadeirante, a pessoa com deficiência física. Ela vai mais além. Temos normas, temos leis que regem essa acessibilidade arquitetônica, certo? E o intuito do escritório é fazer projetos voltados para esse público. Diva explica como alguns projetos de acessibilidade em uma clínica, por exemplo, pode fazer a diferença e ainda facilitar a vida de portadores de necessidades especiais. Temos aqui exemplos de pisos táteis, direcionais, de alerta, que precisam ser colocados para as pessoas que possuem cegueira ou que possuem baixa visibilidade, mas são colocados de forma errada pelos profissionais, porque eles não aprendem de fato na faculdade. Não é por ignorância proposital. As universidades realmente elas não têm esse olhar para a acessibilidade ainda e precisa ter. Eu quero criar mentes acessíveis. Eu não quero só ensinar como colocar um piso tátil ou como fazer uma inclinação de uma rampa de forma correta a um cadeirante usar. Eu quero ensinar esses profissionais a diversidade das pessoas que vão utilizar aquilo dali e a necessidade e a importância deles serem responsáveis mesmo pelo que eles estão projetando. A gente sabe que a lei existe no papel, bonitinha, linda e maravilhosa, né? Mas na prática não é isso, não. É uma questão também, gente, de educação e de disponibilidade, de vontade de fazer. Uma das nossas personagens aí da reportagem, a Rosiane, disse que, inclusive, um dos motoristas disse que é perda de tempo você parar para um cadeirante subir no ônibus, porque ele tem horário a cumprir, tem que chegar naquele horário lá em determinados pontos e para ele é perder um tempo danado para daqui que a cadeira suba, que outras pessoas entrem, enfim. Olha a consciência de um motorista de ônibus desse. Então, aí você tem que pensar, não é só a questão de criar leis, porque não existe fiscalização. Tem que mudar um pouquinho a mentalidade das pessoas. Nos países desenvolvidos, as pessoas com mobilidade reduzida ou nenhuma mobilidade, eles são muito mais respeitados. Imagine se fosse você no lugar de uma pessoa dessa que precisasse de uma cadeira de rodas. Se coloque no lugar de uma pessoa dessas, né? Eu acho que você só iria dar importância quando você estivesse do lado de lá. Então, está na hora da gente começar a cobrar mais, mudar essa mentalidade atrasada, retrógrada, bastante aí e tentar ser mais humano com o outro. A gente nunca sabe o dia de amanhã, eu digo sempre. Onde quer que eu vá, eu digo, a gente tem que se colocar no lugar do outro para saber o que o outro passa, né?